Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao último vídeo da nossa série sobre o nosso livro 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés. A minha voz, ela tá um pouquinho rouca, mas a gente vai fazer esse vídeo com a graça de Deus. Mas me contem aqui embaixo, chegar aqui no final dessa série, é um até que enfim ou um que pena, já estou com saudades? Eu confesso que eu gostei muito de reler esse livro, né? Olhar as minhas anotações, aquilo que Deus falou comigo. Ter essa oportunidade de gravar sobre ele, pra mim, foi, né? E tá sendo maravilhoso, tá sendo mais enriquecedor ainda. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Ou se você caiu de paraquedas aqui nesse meu vídeo, eu vou deixar o link dos 3 primeiros vídeos aqui na descrição, caso você queira assistir em ordem. Então vai estar aqui na descrição para vocês. Eu só vou ler as maneiras, todas as 8, as 4 que a gente já falou e as 4 que a gente vai falar hoje para vocês aqui. A maneira número 1 é: permaneça em paz durante a tempestade, passe tempo com Deus, vigie a sua boca, submeta-se a Deus. Essas 4 a gente já falou anteriormente e hoje a gente vai falar sobre as próximas 4. Ande em amor, saiba a diferença entre ser e fazer. Pense no que você está pensando e ore o tempo todo. Então, bora lá? Então, agora nós vamos para o capítulo 8, que é a maneira número 5. Ande em amor. E eu vou ler para vocês Efésios 5, 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós somos chamados para viver em amor, imitando a Cristo. Andar em amor é receber o amor dos céus, né, e permitir que esse amor flua através de nós para os outros. E vamos para os temas dos capítulos. O tema 1 é um sinal dos tempos. Lá em Mateus 24, fala que o amor se esfriaria, que isso seria um sinal dos fins dos tempos, né? Então, uma grande multidão se esfriaria. E a autora aqui no livro, ela traz que, para ela, essa multidão é a própria igreja. E ela traz já junto um questionamento, se a gente já parou para perceber que hoje parece que as pessoas não estão mais dispostas a ajudar as outras, a oferecer a mão, né? Enfim, que parece que isso já se esfriou. Automaticamente, isso é a consequência do esfriamento do amor. O tema 2 é: prefiro não me envolver. E eu acho, tenho quase certeza que você já escutou isso de alguém. Eu, particularmente, já escutei várias vezes de mais de uma pessoa. E junto com essa frase do prefiro não me envolver, geralmente vem: eu já me magoei. Isso é muito clássico, de pessoas que não preferem se envolver, já se envolveram e foram magoadas e ainda não foram curadas em Cristo Jesus. Todos se magoam. E se você foi magoado, né? Se você hoje se sente magoado, vá para Deus e permita que Ele te cure. E depois, volte a se envolver com as pessoas. O diabo, ele quer isso mesmo, que o nosso amor se esfrie. Olha que quem veio dar oi pra todo mundo. Tô aqui com ela pra ela não ficar latindo lá fora. Então, a gente precisa desenvolver e exercitar esse andar em amor. E o andar em amor tem que ser uns com os outros e aqueles que Deus nos enviar, hein? A gente não pode ficar escolhendo com quem a gente deve andar em amor ou não. Essa é uma parte difícil, né? Tema 3, faça do amor a sua especialidade. E a autora traz a parte de julgar as pessoas. Quando a gente julga alguém, a gente está demonstrando a nossa falta de amor por esse alguém. Então, julgar as pessoas é demonstrar a falta de amor por elas. E quando a autora fala que a gente precisa fazer do amor a nossa especialidade, a gente precisa ser especialista naquilo que Deus considera importante. E o que Deus considera importante? Isso mesmo, o amor. Agora eu vou ler Mateus 7, 3 a 5. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Gente, essa passagem aqui eu confesso que eu já li, e ela não se torna tão profunda quando a gente só bate o olho nela, né? Mas agora, dentro desse contexto que a autora trouxe, nossa, abri os meus olhos, acho que saiu um tronco dos meus olhos aqui. O que essa passagem quer dizer, né? Que antes de a gente ficar procurando ou querer consertar o que é de errado no seu próximo, no seu amigo, no seu parente, você tem que consertar o que está de errado em você.
E a gente precisa amar e não querer consertar ou controlar as pessoas. É muito forte essa passagem, porque quando a gente decide andar em amor e decide ser parecido com Jesus e decide ser especialista naquilo que Deus considera importante, a gente vai ter que todos os dias deixar esse nosso eu de querer consertar os outros e querer dar jeito pra tudo morrer. E o tema 4 já puxa o nosso antigo gancho, que é o julgamento abre portas para o diabo. E a autora, nessa parte, escreveu uma frase que eu amei e eu ainda escrevi excelente. Eu vou ler ela pra vocês. Se o assunto não é de sua responsabilidade, não se incomode em ter uma opinião sobre ele. Gente, essa frase eu acho que eu já postei no Instagram também, porque ela é muito real. Quantas vezes a gente quer ter o que falar e não é da nossa responsabilidade, aí a gente tá tendo uma opinião, aí a gente tá julgando, a gente tá abrindo portas. E a autora trouxe aqui que às vezes os nossos pequenos julgamentos abrem espaços para grandes problemas nas nossas vidas. É isso mesmo, às vezes a gente tem tanto problema, e a gente não sabe por quê, porque a gente faz tudo certo, né? Mas a gente tá ali julgando. Tá aí a nossa resposta do nosso problema. E os julgamentos são pequenos, gente. Ai, aquela pessoa não devia ter esse carro. Ai, não gostei da roupa que essa pessoa usou. Nossa, nada a ver aquilo que a fulana fez. Nossa, o fulano não devia ter dito aquilo. A gente não precisa ter uma opinião sobre isso, porque não é de nossa responsabilidade. Tema 5, isso não me diz respeito. Aqui é a continuação ali já dos outros 2 temas. Eu não devo me preocupar com o que você veste, porque não sou eu que pago a sua roupa. E vice-versa. Você não deve me preocupar com aquilo que eu estou vestindo, porque não é você que paga a minha roupa. Tá vendo? Isso não me diz respeito, isso não nos diz respeito. E em vez de nós julgarmos, a gente deve demonstrar misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tema 6, seja uma bênção. Amar é tratar bem, ser educado, perdoar rápido, cuidar de pequenos detalhes. Gente, as pessoas que andam em amor perdoam rápido. Elas não estão preocupadas em alimentar ódio, em alimentar angústia, em alimentar sentimentos ruins. Elas só querem perdoar para, se ver livre logo de qualquer coisa que possa surgir dentro do coração, né? E o que a autora traz quando ela diz pra gente andar em amor? Ela tá falando sobre suprir as necessidades, tratar melhor as pessoas mesmo. Ela tá falando que é pra gente perceber como a gente fala uns com os outros e como a gente fala um dos outros. É não ser rude. Andar em amor significa ser uma bênção para a outra pessoa, e andar em amor é uma decisão diária. Todo dia a gente tem que pensar sobre isso. Tema 7, e eu? É uma pergunta. Aqui a gente tem que perceber que o amor ele não é egocêntrico, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. O amor ele não é maldoso, né? O amor ele é bom, ele é um fruto da compaixão. E às vezes a gente se sente cansado e a gente não percebe que a gente tá fazendo algumas coisas erradas, que às vezes a gente tá tentando fazer o que Deus tem que fazer. A gente tá tentando fazer o papel de Deus. Estamos tão ocupados fazendo as coisas erradas que a gente não percebe o que a gente deveria ter feito de certo. E aí a nossa vida vira aquela bola de neve, né? O amor, ele não faz algo certo para receber algo em troca. Não é com essa intenção. O amor simplesmente faz a coisa certa porque é a coisa certa para fazer. E andar em amor, para muitos, talvez vai ter que ser recomeçar uma vida, recomeçar com novos hábitos, recomeçar com novas maneiras de tentar todos os dias demonstrar esse amor. E glória a Deus por isso, e glória a Deus que está vindo à luz para você, né? E andar em amor não abençoa apenas os outros, abençoa também quem anda em amor, a vida fica mais leve. E vamos para o nosso capítulo 9, que é a nossa maneira 6, saiba a diferença de ser e fazer. E a Ju tá aqui querendo se aninhar pra dormir, né, Juju? E aqui, a autora, ela traz mais uma das peças da armadura espiritual da Bíblia, né, que é a couraça da justiça. Ou, em outras versões, a couraça da aprovação de Deus. Aprovação, tá? Não provação. Aprovação de Deus. Embora Deus conheça tudo sobre nós, inclusive aquilo que a gente tem de ruim e os nossos erros, Ele nos aprova e nos aceita. Ele não aprova o nosso comportamento errado, mas Ele ainda nos ama, mesmo quando a gente faz o que é errado. Não que isso seja uma justificativa pra gente ficar fazendo o que é errado, né, gente? Vamos
ser plausível aqui. Então, talvez a gente de fato não faça tudo o que é certo, mas Deus conhece o nosso coração, Ele vê o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele nunca para de trabalhar em nós até que a gente se torne aquilo que Ele planeja que a gente seja. E nós temos 2 pontos em 2 Coríntios a serem analisados. Nós somos transformados de glória em glória e nós somos nova criatura em Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. Então nós vamos para o nosso tema para a gente entender o que a autora quer falar sobre isso, né? Sobre entender o ser e fazer. E aqui nesse capítulo eu vou ter que ler algumas coisas que a autora escreveu, porque ao transformar com a minha palavra, eu tenho medo de não transmitir aquilo que ela quis transmitir. Então eu preferi selecionar de fato o texto para ler para vocês. Tema 1, entendendo a justiça. Nós não precisamos conquistar o amor de Deus. Ele já nos ama, nós já temos esse amor. Nós precisamos entender a justiça. E aqui eu vou ler frases da autora. Por que é tão difícil para nós entendermos que, se estamos em Cristo, já nos tornamos a justiça de Deus? Já somos aceitos perante Ele assim como somos? É porque o mundo nos ensina que somos aceitos com base no que fazemos. Isso é tentar ser justo por nossos próprios méritos, através de boas obras. Então é aquilo, quando a gente está em Cristo, a gente não vai ser aceito por aquilo que a gente faz, a gente é aceito por aquilo que a gente é. A nossa justiça, ela não vem de boas obras, ela vem através do sacrifício de Jesus, isso já foi dado para nós. Então a gente tem a ideia de que a justiça só está à nossa disposição se fizermos tudo perfeito. Aqui já são frases da autora de novo, tá? Quando cometemos um erro, não a temos mais. E nos sentimos mal por perdê-la, né? A justiça. A justiça de Deus funciona ao contrário. Ela não é adquirida por nós. Ela é dada gratuitamente por Deus. A gente já recebeu ela através do Senhor, né? Então, quando a gente tem a ideia de que a gente é aceito com base naquilo que a gente faz, e a gente faz algo de errado, a gente fica se lamentando por perder a justiça de Deus, né? Por não ter mais a justiça. Mas a gente tem que entender que a gente não recebe essa justiça com base no que a gente faz, mas com base no que a gente acredita. Com base na nossa crença que Jesus se sacrificou por nós. E o tema 2 é: quem você é consertará o que você faz. Já entenderam aqui o nosso antigo gancho, né? Não é o nosso desempenho que nos faz ser aceito. Em João 3,18, está escrito que Ele está procurando em nós em quem a gente crê e não o que a gente faz. Deus vê o nosso coração e continua nos moldando. Eu vou ler também frases da autora. Você sabe a diferença entre o seu ser e o seu fazer? Se não sabe, se sentirá culpado por alguma coisa o tempo todo, porque você vai sempre estar tentando mudar e melhorar. Mas isso não vai funcionar. Então você terá a sensação de que não fez tudo o que Deus pediu para você fazer. Então você terá a sensação de que não fez tudo o que Deus pediu a você para fazer, a fim de se tornar aceitável e agradável a Ele. E aqui já tem mais um texto, mais uma frase que é muito importante que eu leia para que vocês entendam. Se você está tentando fazer coisas para consertar quem você é, saiba que não é isso que Deus exige. Deus está preocupado com os nossos motivos. Ele não quer que façamos coisas para compensar o que fizemos de errado ou para sermos aceitáveis a Ele. Só existe um tipo de fazer que nos torna aceitáveis a Ele. Crer e ter fé no que Jesus fez e não fé no que podemos fazer. Então nós já somos aceitos em Cristo. A gente tem que deixar Deus trabalhar. Deixar Deus trabalhar de dentro para fora. E é isso. E agora o nosso capítulo 10, que é a nossa maneira 7, que é: pense no que você está pensando. Eu vou ler para vocês Filipenses 4:8. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E a autora traz que a mente é o nosso principal campo de batalha. E ela até tem, né, um livro sobre isso. E a minha Bíblia também é com esse tema. E eu recomendo muito a Bíblia, né? E o livro, eu estou louca para começar a ler. Então, o nosso tema 1, a mente é o campo de batalha. E eu vou ler 2 Coríntios 10, 3, 5.
Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usaremos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com argumentos falsos. Então, as armas poderosas de Deus é que a gente vai acabar com as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, nós devemos, levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos usar continuamente a palavra de Deus, que nós já temos acesso, livre acesso, como uma arma para derrotar o diabo. Tema 2. A palavra destrói as fortalezas mentais. E eu vou ler Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. E aqui a autora traz: eu tinha uma fortaleza em minha vida, a ideia de que eu não valia nada. Então eu comecei a me encher com a verdade. Agora, quando esses pensamentos negativos surgem, o espírito dentro de mim se levanta e usa a espada de 2 gumes da palavra contra as mentiras de Satanás. Vocês entenderam? Ela colocou Hebreus 4:12 em ação. E ainda, ela também usa a boca dela para declarar essa verdade. E a verdade está escrita assim, ó: não, Satanás, tenho valor em Deus. Não tenho valor em mim mesma, mas a bondade dele habita em mim. E ele tem um bom plano em minha vida. Venci meu passado porque me esqueci das coisas que ficaram para trás e estou prosseguindo para as coisas boas que estão à frente. Então ela fala: não, eu tenho valor sim em Deus, É não, vírgula. Tá negando para Satanás o que ele tá falando e ela já afirma: eu tenho valor em Deus. Então, vocês entenderam o que é isso? A palavra ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes porque a gente tem esse poder contra as falas e os pensamentos. Elas têm o poder para destruir esses pensamentos ruins, essas falas ruins. E declarar essas verdades para o diabo é uma das únicas maneiras que a gente tem para ter a nossa mente transformada. Então a gente deve usar a nossa boca para declarar a verdade, declarar a palavra. E a autora também escreve assim, ó: essa é a hora de alinhar seus pensamentos de acordo com a palavra e avançar para as boas coisas que Deus tem reservado para você. A escolha é sua. Se fizer isso e ousar acreditar que Deus transformará as circunstâncias, será apenas uma questão de tempo até que Ele o faça, até que aconteça, Então, a gente tem que se alimentar da palavra e alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, com os pensamentos que Deus tem a nosso respeito e com o que Ele diz sobre nós. Porque os pensamentos de Deus são bons, são perfeitos, são agradáveis. E a nossa maneira número 8, última maneira, que é o nosso capítulo 11, Gente, foi mais curtinho, E aqui a autora até ela não esmiuçou tanto que nem os outros, porque de fato é literalmente muito mais o que está na palavra do que algo para escrever, Ela trouxe muito mais um mergulho na palavra, assim, ficou muito legal. Não sei se vocês estão achando muito rápido, Mas os capítulos são bem mais curtinhos mesmo. E a nossa maneira número 8 é ore o tempo todo, que é a nossa conversa diária com Deus. São as nossas petições, os nossos pedidos. E Paulo, em Efésios, diz que a gente deve orar. E quando a gente precisar de algo, a gente deve pedir para Deus. E em Filipenses, ele diz pra gente falar para Deus as nossas necessidades e sermos gratos. Além de a gente não andar ansiosos, Então, o louvor e a adoração, eles confundem o inimigo. Se você não tem o hábito, de louvar a Deus, comece a ter esse hábito. Coloque uma musiquinha ambiente no fundo da sua casa, um louvor. No seu carro, coloque um louvor. O diabo vai começar a ficar assim: opa, o que tá acontecendo? Não é isso aí que eu tava acostumado. E o tema 1 da autora para esse capítulo é: faça essas pausas para louvar. E o louvar não necessariamente só é colocar música, É a gente parar e falar: obrigada, Senhor, obrigada por essa casa que eu tenho, obrigada, Senhor, porque eu tô indo pro meu trabalho, obrigada, Senhor, porque eu tô aqui sentada no ônibus, obrigada, Senhor, porque eu tô indo no meu carro, obrigada, Senhor, porque eu tô fazendo uma caminhada, eu consigo orar, eu consigo me aproximar de Ti, sabe? É fazer intencionalmente tudo que a gente faz um altar de adoração. E a autora escreve aqui: se você começar a orar mais, a louvar mais e a adorar mais, se começar a passar mais tempo sendo grato a Ele, parar de reclamar e murmurar, você começará a ver algumas mudanças em sua vida. E, gente,
Eu tô fazendo isso já há algum tempo e, de fato, algumas coisas estão mudando, sabe? Não existe mais tanto aquela coisa de ficar se lamentando, sabe? A gente parece que no momento no lugar da lamentação entra a felicidade, sabe? Entra aquilo que a gente precisa, aquilo que falta nos preencher, né? Então a gente dá a abertura para que o Espírito Santo nos preencha mais e mais. Quando a gente tira do nosso coração coisas ruins que estão ocupando espaço, Deus vem e enche com coisas boas. Mas isso é uma decisão que a gente tem que tomar, né? Tema 2, interceda em oração. Orar por alguém é uma forma de plantar. Interceder por outra pessoa é ficar na brecha por essa pessoa. Defender a causa dessa pessoa diante de Deus. E orar por essas pessoas é como plantar uma semente, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa semente vai dar um fruto. A gente vai ter uma colheita. E a autora fala que quando a gente semeia na vida de outra pessoa, Deus supre as nossas necessidades. Então, quando a gente ora por alguém, a gente colhe bênçãos na nossa vida. Lindo isso, né? Acho que agora vai incentivar a galera aí a orar por todo mundo. Faz um caderninho aí, ó, de uma listinha com o nome das pessoas que você quer orar. Coloca ali seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua avó, qualquer pessoa. Coloca ali quem tá próximo de você, os seus pastores, pessoas da igreja. Orar por pessoas vai fazer você colher bênçãos em sua vida. E é claro que agora a gente vai trazer o interceda em oração por nós mesmos, né? Porque em Mateus 26 tá escrito, né? Jesus disse para que a gente fique atento, para que a gente vigie e para que a gente ore, para que a gente não caia em tentação. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente sabe que a gente vai cair em tentação. E a autora trouxe 2 exemplos e eu vou ler para vocês daqui a pouco. Quando a gente já sabe que a gente tá indo para um lugar, ou que a gente vai passar para algum lugar, ou a gente vai passar por uma pessoa, vai ver uma pessoa que talvez a gente caia em tentação, a gente já tem que orar antecipadamente. Assim, a gente vai estar preparado para enfrentar essa tentação. E eu vou ler os 2 exemplos, sabe? Se sabe que vai estar próximo de uma determinada pessoa que sempre o deixa furioso, não espere simplesmente que essa pessoa não o irrite. Não tente simplesmente não ficar furioso da próxima vez que encontrar essa pessoa. Passe algum tempo em oração antes de entrar em contato com essa pessoa. Fala lá pra Deus, ai Deus, que essa pessoa não me irrite. Ai Deus, que eu veja e, sei lá, entre por um ouvido e sai pelo outro. Ou que eu não veja da forma que tá acontecendo, sabe? Ou que eu olhe com os teus olhos, Senhor. Porque os teus olhos, eles são de compaixão, são de amor. Então, eu vou entender e mesmo assim eu vou amar essa pessoa. Porque tu ama essa pessoa, porque a gente é farinha do mesmo saco, né? Não é porque a pessoa é um pecador que você tá julgando, né? Que você considera essa pessoa um pecador, que essa pessoa não vai na igreja, que Deus não ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa também, entende? E o nosso exemplo 2. Se você é tentado no seu apetite, por exemplo, ore a respeito disso antes de sentar à mesa. Não abençoe simplesmente o seu alimento e depois engula a comida. Então já fala pra Deus, né? Deus, eu não quero que a glutonaria seja o meu pecado, né? Isso pra mim é um ponto sensível, eu não quero descontar as minhas emoções na comida, me ajuda a controlar isso, né? Freia a minha boca, sei lá, gente, a gente tem que ser muito sincero pra Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é orar, pra deixar Deus fazer a parte dele, que é agir. Então a gente vai orar pra depois Deus agir. E a oração é uma das maneiras de a gente ter poder sobre o diabo. O tema 3 é abra o caminho ao longo do dia, através da oração. Gente, a Juju tá aqui estarrada no meu colo, vocês não têm ideia. A oração é uma das maneiras que nós crentes, né, que nós pessoas que acreditamos, temos autoridade espiritual sobre o inimigo. O ato da oração amarra o mal, libera o bem e gera uma ação que mudará as circunstâncias. Então a gente tem que orar sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer pessoa e declarar vida sobre tudo isso, né? A gente tem que orar no supermercado, a gente tem que orar no carro, a gente tem que orar em casa, na igreja, orar em voz alta, orar em silêncio, né, em pensamento, orar em concordância, mas orar o tempo todo. E quando a gente ora, Deus pode fazer cooperar para o nosso bem aquilo que Satanás pretende fazer para o nosso mal. Por isso que a autora fala que a gente deve orar em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as ocasiões. Gente, nós chegamos ao fim dessa jornada. Vou falar sobre a conclusão da autora, né? E os outros 2 últimos capítulos são sobre orações e versículos para que a gente possa decorar, mergulhar neles, né? Ó,
orações para colocar o diabo debaixo dos seus pés e versículos para manter o diabo debaixo dos seus pés. Eu até posso fazer uma lista com esses versículos, né? Tipo assim, ó, Efésios 4:27. Não deem espaço ao diabo. Tiago 4:7. Submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, são versículos para que a gente declare, né? 1 Timóteo 2:3. Pois tal, oração, né? É boa e reta, e é agradável e aceitável a Deus, nosso Salvador. Então, aqui vai falar sobre as nossas 8 maneiras e versículos para a gente colocar elas em prática. Então, foram 8 maneiras práticas, profundas e transformadoras. Eu espero muito que essa série tenha edificado você. Mas antes de encerrar o vídeo, vamos fixar o nosso valor. Não está no que a gente faz, mas em quem nós somos em Cristo. Próximo exercício de fixação. Ande sempre em amor. O diabo não sabe o que fazer com uma pessoa quando ela está disposta a colocar outros antes de si mesma em Deus. Ore o tempo todo, porque a oração abre a janela dos céus e fecha os portões do inferno. Tome cuidado com o que você pensa. Duvide das vezes daquilo que vem na sua cabeça, né? Não acredite em tudo que lhe vem à mente. E expulse os pensamentos errados que não estão de acordo com a palavra de Deus. A obediência é uma chave importante para manter o diabo debaixo dos nossos pés, porque o diabo não pode derrotar um crente que decidiu obedecer a Deus, que colocou a sua confiança 100%, né, totalmente em Deus. E, gente, se você chegou até o final, muito obrigada. Eu espero de verdade que Deus tenha te edificado, que Deus tenha falado com você. Agora eu vou orar, orar para Deus também me direcionar nos próximos vídeos aqui do canal, né? Eu quero que seja sempre algo com propósito, que Ele fale com quem está assistindo, né? Porque é um momento que você se dedica a esse tempinho com Deus, né? Uma forma de adoração também, passar um tempinho com Deus, ouvindo, se edificando. E é isso. Se você quiser ver o que vai ter mais por aqui, né? Se inscreva, às vezes até ative o sininho. Compartilhe com alguém essa série maravilhosa desse livro, né? E se você quiser se aprofundar mais também, leia, né? Peça emprestado, compre, enfim. Tenho certeza que de alguma forma vai te edificar e vai continuar te edificando. E é isso. Até mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal.